seria por aí. Nós temos organizadores hoje fazendo concursos, principalmente municipais e de alguns estados de menor porte, concursos com cartas marcadas. Nós temos um caso, na mídia aí, tem várias notícias de fraude. Outro dia, uma prefeita lá do Sul foi presa porque ela combinou com o organizador de passar o último lugar para o primeiro lugar da fila. Então, se nós não tivermos uma legislação que determine que o organizador tenha que ter determinado porte, ou uma fundação ligada a uma universidade, ou uma empresa com um capital social mínimo a ponto de reparar os danos que a coletividade venha a sofrer, nós não teremos preparado para coibir essa incidência de fraude nos concursos públicos. Agora, falando do Sul e do cadastro de reserva, saiu uma decisão no STJ agora recentemente, dando a uma candidata ganho de causa em um concurso que não tinha nome de vaga, ou seja, de um cadastro de reservas. Então, o STJ deu ganho de causa a essa candidata, a professora do município de Monte Cristo, do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, aí os tribunais superiores sinalizando que esse cadastro de reservas ele está com os dias marcados. Nós vamos chegar certamente à extinção desse cadastro de reserva, porque o cadastro de reservas hoje, ele vai de contra com o princípio que essa decisão do Supremo realçou e sinalizou, que é o princípio do concurso público. Nós temos que aproveitar esse vento a favor e fazer com que o concurso de cadastro de reserva passe a ser ilegal. Ele está regulamentado apenas pelo Decreto 6944 de 2009. Foi o primeiro dispositivo que legalizou-se os concursos de cadastro de reserva. Mas, na verdade, os concursos de cadastro de reserva, eles querem ludibriar o candidato. Eles querem descompromisso total com o candidato. É contra o princípio da boa-fé, o princípio da segurança jurídica que o Supremo baseou essa decisão de que a administração pública deva nomear todos os candidatos classificados dentro do número de vagas. E nós temos que ir além disso. Naquela tese de que nós devemos despolitizar o provimento de cargos públicos no Brasil, deve ser exigido da administração pública publicar um boletim do número de cargos vagos em seus diversos órgãos. Porque, através dessa informação do número de cargos vagos, é que nós teremos a transparência da necessidade de pessoal de cada órgão público, de cada ente público do país. A rigor, existem 180 pontos que têm que ser mexidos para poder organizar um concurso público. Um deles é que uma banca examinadora não pode ter decisão autônoma sobre o gabarito. O gabarito que ela dá para as questões não pode ser ela mesma a julgadora desse gabarito. Então, o que acontece? O candidato faz uma prova, não concorda com uma questão, com um item, apresenta o seu recurso, justifica, e a banca, com toda tranquilidade, indefere o recurso e não explica por quê. Então, o que acontece? Nesse estatuto que a ANPAC organizou, aliás, esses itens de a banca ter que ter, vamos dizer assim, um capital social registrado que seja capaz de arcar com possíveis danos, né? Isso tudo já está no estatuto, né? Então, nesse caso do gabarito,
Se o gabarito está errado, a banca tem que ter, no mínimo, o candidato tem que ter, no mínimo, uma banca recursal diferente da banca que elaborou a prova. Tem que haver isso, né? Porque senão o que acontece? Você tem vou dar um exemplo, um concurso elaborado pela Universidade de Brasília, né, em anos diferentes, deu respostas diferentes para uma mesma questão. Para uma mesma questão. Mas, então, o que acontece isso? Lá no ano anterior, os candidatos que responderam aquela questão foram considerados corretos, né? Eles acertaram. No ano seguinte, os caras que responderam a mesma questão, o que deveria ser proibido, uma questão não pode ser reproduzida, né, para um outro concurso, foram julgados diferentemente. Quer dizer, esse é um outro aspecto, né, que tem que haver. No fundo, não são pequenos detalhes, são muitos detalhes, né? E é por isso que a ANPAC insiste na legalização de uma lei mesmo organizada para o concurso público. Perfeito. Nós vamos fazer mais um break aqui no nosso fórum. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, hoje discutindo concursos públicos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Fórum, hoje discutindo concursos públicos, recebendo os professores José Sena e Hernani Pimentel. E se você quiser participar com a gente, dando sugestões para novos temas aqui para o Fórum, nosso e-mail é fórum@stf.jus.br. Deixa eu voltar aqui com o professor Sena sobre um caso que o senhor estava falando do STJ, de uma pessoa que entrou com uma ação, mesmo estando no cadastro reserva, para ser contratada. Como funciona se o excedente, a pessoa que não entrou naquele número reservado de vagas, identificar que para o local para onde ela deveria ser contratada, existe necessidade de pessoal ou existem funcionários terceirizados, ela pode pedir a sua vaga? Com certeza. As decisões tanto do STJ quanto do STF a respeito do direito do candidato classificado no concurso, seja ele não cadastro reserva ou cadastro reserva, é de ter o direito de ser nomeado à frente de qualquer contratado sem concurso. Ou ocorre muito hoje no Brasil, o cargo está sendo exercido por funcionários emprestados de outros órgãos. Então, essa incidência, esse fato, faz suscitar o direito do classificado no concurso de ser nomeado de imediato. Ou seja, os tribunais superiores estão baseando na necessidade de pessoal e colocando para escanteio a discricionariedade da administração pública. A cultura do jeitinho, tem um detalhe que eu sou veemente contra, é o seguinte: a possibilidade, hoje o decreto 6944 de 2009 prevê no seu artigo 11 a possibilidade da administração pública convocar mais 50% do número de vagas. Infelizmente, é uma faculdade que, na prática, se torna, com o preenchimento de cargos por força política. Ou seja, detecta lá que o candidato apadrinhado está na classificação 999. Então, se convoca-se 1.000 sem necessidade, apenas para favorecer um apadrinhado político. Então, nessa direção da moralização dos concursos públicos, com esse princípio do concurso público, que ficou bem cravado nessa decisão recente do Supremo, nós temos que abrir os olhos também para que, não que devemos engessar a administração pública e não deixar nenhum poder discricionário, mas sim acabar com a possibilidade de falcatruas. E essa possibilidade da administração pública convocar mais 50% do número de vagas, dá margem ao preenchimento, o provimento dos cargos de forma política, porque os candidatos excedentes adoram,
né? Eles ficaram fora do número de vagas, aí começa a ligar para o deputado, para o senador, e para fazer pressão para o governo convocar, para aquele órgão convocar, e acaba resultando no provimento ineficiente, o uso político do preenchimento de cargos de forma indevida. Eu penso que nós temos que ver com outros olhos essa possibilidade da administração pública convocar esse serviço. Existem órgãos, ou pelo menos setores, dentro de determinados órgãos, que funcionam muito por conta dos terceirizados, somente com terceirizados, com sua grande maioria com terceirizados. Essa obrigatoriedade de contratar todas as pessoas que poderiam ocupar aquelas vagas, não pode fazer cair a qualidade do serviço público, você entrar com uma equipe inteira nova e demitir todas as pessoas que estavam trabalhando naquele órgão ou naquele setor? Nesse ponto, a ANPAC tem uma posição muito clara, né? A Constituição define que o cargo público, ou a vaga pública, tem que ser preenchida via concurso público. Terceirizado não está obedecendo aos ditames da Constituição. Então, qualquer terceirizado, para se manter, ele tem que fazer um concurso. Aliás, existem muitos órgãos que têm muitos terceirizados e que já receberam prazo dos ministérios públicos para a substituição desses terceirizados. Quer dizer, nada é feito do dia para a noite justamente para causar esse problema. E o que acontece é que eles simplesmente têm desprezado esses prazos, né? A rigor, ficam empurrando o tempo apenas para manter interesses, né, de privilégios políticos que realmente não poderiam e não devem poder estar dentro do concurso público. É por isso que o professor Sena tem falado, tudo que ele tem falado, nós endossamos absolutamente. Agora, não adianta a gente achar que as coisas melhoraram. Não. Nós temos que melhorar muito. Nós temos que fazer com que o legislativo, o executivo federal, os executivos estaduais e os municipais criem as suas leis de concurso público. A ANPAC está batalhando nisso. Vocês têm que entrar no site da ANPAC, conhecer, né, o www.anpac.org.br, conhecer lá o concurso público Quero Lei. Lá vocês vão ler, né, o estatuto dos concursos públicos e divulgar. Na realidade, nós precisamos disso. E temos certeza, né, que o professor Sena vai nos ajudar muito nisso aí, né, porque a bandeira nossa é exatamente a mesma, né? Essas sugestões foram enviadas ao Congresso? Olha, já foram enviadas para vários dos deputados. Inclusive, já houve uma audiência pública no ano passado sobre esse tema. Foi pedido oficialmente à ANPAC, nós enviamos. Agora nós já temos, vamos dizer, e-mails de mais uns 8 deputados, né, pedindo cópias desses estatutos. Quer dizer, então, eles estão procurando saber. O professor Sena também tem divulgado bastante, né, essas ideias. Agora, o que a gente precisa é sensibilizar o governo federal. O governo federal tem que acordar para a necessidade de organizar os concursos públicos. E mais, para organizar essas contratações. Eu sou obrigado a falar que o Ministério da Administração Pública, né, ele está mal informado sobre a necessidade de vagas que existe. Eles falam, nós vamos precisar de ter tantos funcionários, etc. Ou o IPEA tem dados errados, ou o Ministério está se informando erradamente. O que está acontecendo é muita